Olá, e agora chegamos no ponto culminante aqui do nosso curso de linha de balanço. Vamos agora fazer um fechamento e vamos entender como apresentar de uma forma muito clara, de uma forma interessante para os nossos clientes, tá certo? Nossos clientes, na empresa que a gente trabalha. Mas antes de entrar nessa questão do formato e de inserir imagens e analisar o formato de impressão, eu quero ainda chamar a atenção para um último aspecto de otimização do cronograma, que no vídeo passado eu não coloquei, porque ele já estava ficando um pouco longo, eu deixei para fechar aqui. Então vamos lá. Eu estou no MS Pro 2010, depois a gente vai para o 2016. Na guia exibição, eu vou pedir para ele me mostrar só o nível da estrutura de tópicos 1. Então essa aqui é a nossa linha de balanço, que tinha ficado. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. No vídeo anterior, eu comentei e mostrei para vocês como a gente reduz o prazo, né, otimiza o prazo, quando eu encontro situações, acompanha aqui o mouse, ó, em V, tá certo? Então, nós mexemos em algumas delas. Eu até comentei que essa daqui era uma situação excelente para mexer, porque nós temos muitos meses para atuar, nós temos vários meses aqui para poder otimizar ou reduzindo o ciclo e ou aumentando equipes, etc. Mas eu não comentei, por causa do tempo, as situações que eu chamo em A, certo? Então, me acompanha aqui, ó. Se você for dar uma olhadinha nesse pacote 14 e o pacote 15, aqui ficou um desenho como se fosse um A, tá certo? Então, a maneira de otimizar situações de ciclo em A é um pouquinho diferente. O que é que caracteriza uma situação em A? É porque, como a gente já viu, o ciclo seguinte, o segundo, por exemplo, aqui o 15, ele está com a duração de 3 dias, e o 14, uma duração de 6 dias. Ou seja, o que caracteriza, o que constrói um ciclo em A, uma sequência A, é porque o pacote seguinte, ele é mais rápido que o pacote anterior. Então, como é que a gente pode fazer para otimizar isso? Simples, ó. Nesse caso, eu estou trabalhando direto com uma única equipe. Então, como eu estou trabalhando direto com uma única equipe, nós aplicamos aquela fórmula que a gente viu nos vídeos anteriores e calculamos esse tempo de espera. Mas imagine, me acompanhe aqui, se eu pudesse fazer o seguinte, eu vou olhar aqui de novo o serviço do pacote 15, as esquadrias metálicas. E as esquadrias metálicas, né, é um terceirizado. Eu poderia tentar fazer o que eu vou fazer agora para te mostrar, também com o pessoal próprio, né, mas com o terceirizado acaba sendo até, talvez, mais simples. Então, eu vou pegar aqui essa esquadria metálica e o que é que eu vou fazer? Eu vou combinar com o meu terceirizado que ele vai começar a executar até o 7º pavimento, tá certo? Até o 7º pavimento. E depois eu chamo para ele fazer o restante. Mas, Alex, o que é que isso muda? Isso muda o seguinte, veja bem. Por que é que eu tive que empurrar tanto tempo? Por que é que eu tive que dar todo esse tempo de espera? Porque eu tinha 14 pavimentos. Aí lembra da nossa fórmula, né? Número de repetições menos 1. Então eu tive que multiplicar por 13. Se eu vou partir agora aqui, por exemplo, no 7º pavimento, eu posso programar para que o 7º pavimento ele fique encostando aqui, ó, no 14 do 7º. E aí ele viria mais próximo, tá? E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é quando eu tenho um ciclo seguinte em V. Observe aqui, ó, tem uma situação em A que segue uma situação em V. Se eu puder trazer o 7º pavimento para perto, consequentemente, a minha linha desse pacote fica mais ou menos como está aqui no mouse mostrando, eu vou poder começar mais cedo no primeiro pavimento. Ora, se eu começo mais cedo, esse serviço que está em V, ele pode antecipar. Então, esse tempo, aproximadamente, que eu estou mostrando aqui, ó, que deve dar algo em torno de 1 mês e meio a 2, eu ganho também de antecipação. Então, vamos parar de falar e vamos fazer. O que é que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, agora, a partir do 8º é que eu vou contar esse ciclo aqui. Ou seja, a partir do 8º é como se fosse uma outra torre, né? Podemos entender assim. Então, vamos lá. No 8º, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Porque são 14, então ficou 7 para cá, 7 para cá. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma defasagem como se fosse uma torre de 7 pavimentos. Então, 7 menos 1, 6, 6 vezes 3, 18. Eu vou aqui no 8º pavimento, vou procurar aqui o 14 e o 15. Uma maneira de fazer, está aqui inclusive um espaço que está dando, mas lembre que o 15 está vindo na sequência dele. Então, eu poderia simplesmente chegar aqui e dizer o seguinte, olha, o predecessor do 15 vai ser o 163, com 18 dias. Então, vamos lá. Dou 2 cliques, uma maneira, né? Vou aqui na aba predecessores. Aqui não é mais o pacote 15 do outro pavimento. Vai ser o 163.
porque o 163 é esquadria de alumínio, término início, e a gente calculou 18 dias de latência, ok? Pronto, ele manteve na mesma posição, vamos ver se realmente está na mesma posição, vamos testar, né? Vamos ver aqui. Ok, ó. Você percebe que ele está seguindo o mesmo ritmo, então ficou certo. Só que agora esse pedaço está independente desse. Então agora aqui eu também não preciso mais de uma defasagem maior, preciso de uma defasagem só de 18, porque eu também tenho 7 pavimentos. Então vamos para cá, aqui ó, do 14 para o 15. Aqui antes a gente tinha uma defasagem de 39, vou dar 2 cliques, outra maneira de fazer, né? Venho aqui, 18, Enter. Na hora que eu dei esse Enter, ele puxou. Como o seguinte, que é o 16, já está término e início, ele puxou automaticamente. Se eu tivesse tido alguma defasagem aqui, eu teria que corrigir, né? De repente, você teria colocado alguma defasagem por algum motivo de liberação de recurso, espaço, material, ou outra condição qualquer que você quisesse. Então, observe que agora eu tenho aqui o 14, o 15 continua com a defasagem necessária, e o 16, como ele acompanhava, continua acompanhando. Então, visualmente, você vê aqui, você percebe que o ciclo aqui do 16, ele se manteve, é o mesmo ritmo, mas ele retornou. E quando ele retornou, ele puxou todo o outro conjunto, tá vendo? Todo esse conjunto voltou, porque eu criei uma quebra aqui, ó. É isso que a gente construiu. Eu otimizei porque eu não fiz com que minha equipe ou esse meu prestador de serviço precisasse trabalhar direto. Eu posso negociar com ele. Por exemplo, vem cá, se eu te liberar 5, 6, 7, 4 pavimentos, 7 pavimentos, 6 pavimentos, 3 pavimentos por vez, tu tem condição de vir com o teu pessoal e executar o serviço em 3 pavimentos, em 3 unidades de repetição? Tenho. Tu tem condição de fazer isso em 7 unidades de repetição? Tenho. Então eu libero essas 7 unidades de repetição, ele vai ficar mais ou menos 1 mês e pouco aguardando eu liberar o restante para ele poder vir e concluir. Então, assim, de qualquer forma, eu também não estou prejudicando o meu terceirizado. Ele também tem a sua otimização dentro do tamanho de lote, como diria o pessoal da indústria, tá certo? Dentro do tamanho do lote de produção que me atende. Quando eu faço isso, todo esse conjunto final ele retrocede, ó. E eu vim aqui de junho para maio, ok? Então, nós ganhamos tempo com isso. A mesma forma nós podemos fazer em 2016. Vamos lá, 2016, e ver como é que faz? Então, eu estou aqui no 2016. Também vou pedir a estrutura de tópico, eu estou na guia exibir, nível 1. Pronto, estamos com a mesma visualização, a mesma linha de balanço. Esse aqui é o 15, né? Perfeito, ó, aqui é o 14. E nós vamos fazer aquela quebra de lote de produção do 15, para que com isso a gente puxe todo o conjunto a partir do 16, que está aqui, ó, finalzinho de junho. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu vou aqui no local que é o 8, né? Isso, o 8 foi o que a gente combinou. Vou descer aqui para o 15º, ele vai ficar com o predecessor o 206 agora, com aquela defasagem, ó, predecessores, dei 2 cliques lá, né, no 15, agora é o 206, o predecessor dele, tá? Lá, 206, e uma defasagem de 3 vezes 6, de 18 dias. Ok, não se mexeu, você percebe que ele não se mexeu, ó, criou o link, não se mexeu. Eu isolei nesse fluxo agora os dois, venho também para o local 1, pacote 14 para o 15, 18, vai ser 18. Ele já puxou, vamos ver como é que ficou. Perfeito. Aí estão os 14 pavimentos, puxamos para a segunda quinzena de maio, igual a outra situação, ó. Aqui eu estou com 2 lotes de produção, poderia ter 3 lotes de produção. Se você trabalha com centenas de unidades de repetição, porque são centenas de blocos, centenas de, sei lá, casas, centenas de trechos que você está construindo, então você pode quebrar os lotes de produção para ganhar ainda mais no seu prazo. Bem, com isso a gente fechou as explicações com relação à análise. Você tem que analisar como é que estão as situações em A e em V, tá? Ó, V, A, o A que eu quebrei, né? Fica 2 A menores, né? Eu tenho um A menor e outro menor. O V e assim por diante, tá? E com essa análise, você pode otimizar reduzindo significativamente o prazo dessa obra que inicialmente você começou planejando. A linha de balanço é espetacular para isso. Agora, uma outra coisa que a linha de balanço é espetacular, também, como você já viu, é na parte visual. E para completar essa parte visual, eu quero te mostrar uma coisa. Existe a possibilidade de você colocar imagens aqui na linha de balanço. Que comando a gente vai usar para isso? Ó?
Aqui na minha guia Alex Amarante, eu já estou com alguns comandos colocados, tá certo? E eu tenho algumas opções que você não tem, né? Para poder trabalhar. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar aqui a minha visualização, meu grupo, vou voltar a nenhum grupo. E na minha aba Alex Amarante, eu vou ligar um botão chamado Objeto. E Alex, mas peraí, eu não tenho essa aba Alex Amarante não. Mas deixa eu te explicar como é que tu vai fazer isso agora. Vamos lá. Você vai clicar aqui em qualquer menu ou dentro da faixa de opções, tanto faz, ó. Se você clicar no exibir, você vai pedir personalizar a faixa de opções. Se você clicar aqui fora, você vai pedir personalizar a faixa de opções. Aqui onde a gente tem guias principais, eu vou criar um outro, né, para ser o seu nome, tá joia? Então aqui embaixo, ó, tá vendo nesse lado direito, opções do Project e tal, estou em personalizar a faixa de opções. Nova guia. A nova guia chegou, aí tem um novo grupo personalizado, não vou nem mexer nisso não. Vamos aqui, nova guia. Vou renomear. Você vai renomear e colocar seu nome. Tá? Seu nome. Vamos mexer aqui no grupo, né? Vamos renomear, vamos fazer o serviço completo. Aqui no grupo você vai botar seu grupo. Aí você coloca o nome que você quiser. Inclusive você pode ligar algum ícone, tá certo? Ok. Tá. Do lado esquerdo, nós vamos pegar uma seguinte opção aqui em cima. Ó, escolher comandos em... Aí você coloca aqui todos os comandos. Ele vem em ordem alfabética. Tem uma quantidade enorme de comandos que não estão naquelas opções de menu do menu que você pode trabalhar. Tá? E em todos os comandos, nós vamos procurar aqui na versão 2016 uma opção chamada Objeto. Objeto, 3 pontinhos. Você está no seu nome, seu grupo. Ó, deixa selecionado aqui, adiciona e dá um OK. Está aqui o seu nome, o seu grupo e o objeto. Você vai clicar em objeto, agora me acompanha. E você, no caso, o ideal é que você já tenha a imagem pronta, tá? Não vamos tentar montar a imagem de dentro do MS Project não, porque dá muito trabalho. Não é inteligente fazer isso. Então, você percebe que tem vários tipos de documentos que você pode trazer, vários tipos de objetos. Nós vamos trazer uma imagem tipo bitmap, certo? Então, você tem que ter formatado a sua imagem nesse tipo bitmap, tá legal? Então, eu vou criar aqui do arquivo e vou procurar. E vou mandar ele ir para o local, ou iria procurar aqui, né? Para o local em que eu tenho a imagem que eu quero, tá certo? Então, eu vou dar aqui um abrir, eu vou aqui para o curso da linha de balanço, formação plena, linha de balanço e tal, etc. E eu vou clicar aqui onde eu tenho essa pasta aula 2, porque eu quero um BPM, ó, esquema vertical, bitmap, certo? Eu tenho outros formatos, mas o que eu quero é esse. Eu vou mandar inserir. Inserir, ok? Eu posso ter a opção de deixar como vínculo ou não, ou seja, ele não incorporaria esse objeto ao arquivo de projeto, né, o arquivo do MS Project, mas eu não quero isso, eu vou deixar ele incorporar, entendeu? Se eu, aqui ele está dando uma explicação. Insere o conteúdo do arquivo como objeto no documento. Se eu clicar como vínculo, ele insere a imagem e ele faz uma ligação, tá? Então, no meu caso, eu vou deixar aqui sem ser como vínculo. Eu poderia exibir como ícone, mas não é o que eu quero. Eu quero que apareça a imagem. Então, você percebeu que ele colocou essa imagem aqui, ó. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos para o exibir. Eu vou pedir para ele lançar o agrupamento de novo, linha de balanço. E, por exemplo, eu quero deixar aqui do lado, pode ser esse caso, né? Eu quero deixar aqui do lado da minha linha de balanço esse esquema vertical do prédio. E vou tentar aqui, visualmente mesmo, alinhar o 14º pavimento com o 14º pavimento do prédio e ver como é que está aqui no primeiro. Ó, você percebe que eles não estão alinhados, isso não é problema, eu ajusto visualmente mesmo. Aqui é para dar aqui é para dar uma percepção melhor, um entendimento melhor. Eu estico aqui um pouco o desenho para que ele fique mais parecido com o alinhamento aqui da programação da linha de balanço, por exemplo, aqui do primeiro tipo, pronto. Do 14º, ok. Não, ok não. Vamos subir um pouquinho. E vamos regular lá embaixo de novo. Tem que fazer um... Ah, não, tá bom. Deu certo. Né? Não precisou regular. Às vezes você precisa regular mais um pouco, aqui não precisou. Então, aqui você está numa determinada imagem interessante para exibir para o seu cliente. Eu vou até salvar logo. Então, agora eu vou aqui no arquivo, né? Aba arquivo, imprimir. Eu vou escolher agora a impressora. No meu caso, eu vou trocar aqui para Adobe PDF. Vou pedir para ele visualizar a impressão.
tá? Ele trouxe no formato A4, eu estou achando pequeno, eu prefiro trabalhar pelo menos no formato A3 para entregar a linha de balanço. E por que não está aparecendo a imagem do prédio, Alex? Pelo seguinte, ó, ele automaticamente organiza as datas, a não ser que você já tenha mexido alguma coisa, com relação ao período em que eu tenho as tarefas, tá certo? Onde eu tenho os serviços, ó. Então ele colocou até maio de 2019. Só que aquela nossa imagem está aparecendo depois desse período. Se não me engano, é tipo junho de 2020. Então eu vou alterar aqui para junho. Qualquer coisa depois a gente regula. 2020, vou dar um Enter. Vamos ver se eu acertei ou... Ih, errei. Não, acertou, não, errei, porque tem alguns textozinhos aqui que não apareceram. Então, no lugar de ser junho, vamos botar logo aqui setembro, novembro, tio. Pronto, novembro de 2020. Enter. Pronto, agora ficou legal. Então, eu posso agora plotar essa imagem, tá certo? Que seria muito mais interessante, né? Aqui é porque a gente não trabalhou naqueles outros serviços, porque vocês já viram no curso de planejamento de obra com MS Project, essa parte dos atípicos você poderia fazer tranquilamente com o conteúdo que está lá e até com o que viu aqui também na linha de balanço, né? Mas aqui na linha de balanço a gente focou na montagem e na análise. Olha aqui os lotes quebrados, tá vendo? Ok. E aqui embaixo na legenda você tem os pacotes, ó, que nós organizamos. Por isso que é importante aquela organização dos pacotes, tá? Porque quando você imprimir, vai ficar mais fácil. Eu posso comparar mais facilmente as barras com o que está na legenda, inclusive porque na própria legenda tem a sequência, né? Nós tomamos esse cuidado. Então foi muito bem feito, está pronto para ser impresso ou quase. O que é que está faltando? Está faltando só um pouquinho, ó. Vamos configurar aqui a página. Aqui no cabeçalho, vamos colocar no centralizado aqui, vamos colocar o seguinte, linha de balanço. Vou marcar tudo, clico no botãozinho aqui do A, que é a formatação, tá? Eu gostei disso aqui. Não, mas não é regular. Vamos colocar aqui 16, ok. Vamos ver como é que ele fica, ó, ok. Linha de balanço, excelente. Aí você pode colocar outros dados, né, dados dos seus clientes, mas, por exemplo, imagine que você quisesse colocar a sua logomarca e a logomarca do seu cliente. Vamos voltar lá. Configuração de página, cabeçalho, aqui do lado esquerdo eu vou colocar a nossa logomarca, tá? Para colocar a logomarca, eu vou nesse botão aqui, ó, que é para inserir um arquivo ou inserir um objeto. Aí tem inserir nome de arquivo, mas o nome não, é o objeto. Isso aí foi uma falhazinha do 2016. E eu vou procurar lá no local onde eu deixei a minha imagem, aqui, ó, eu tenho a logo aqui da Plena, vou inserir também. Quando ele insere pelo tamanho que está formatado, tá certo? E normalmente é maior do que o necessário. Quer ver? Vamos dar um ok aqui, ver como é que fica. Pronto, ficou, né? Eu sei que o Plena é um nome bonito, o nosso logo é bacana, mas a gente tem que manter a proporcionalidade. Então vamos voltar lá, à esquerda. E agora, clica de novo, e se ele não marcar, tu clica e arrasta um pouquinho, que ele vai aparecer essas abas, ó. Tu reduz um pouco aqui, teria duas maneiras de tu fazer isso, né? Uma é a seguinte, ou você reduz aqui na mão, tá certo? Vai reduzindo aqui o teu logo, ou tu já formata para um tamanho melhor. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Por aqui, né? Então, tá. E tu já formata para um tamanho melhor. Ou você resolve aqui visualmente mesmo, tá certo? Aqui ele vai dando mais ou menos uma noção de como tá ficando. E depois a gente regula. Obviamente, o ideal é você já ter formatado com as dimensões corretas. Mas nem sempre você vai ter essas imagens, até porque pode ser a imagem do seu cliente, né? Então, seu cliente não formatou para a dimensão que você precisa para colocar no cabeçalho do MS Project, tá certo? Pronto, ficou bacana. Do lado direito podia ter o logo do cliente ou vice-versa, né? Aqui embaixo você tem o número da página e você pode formatar também o rodapé para colocar número da página, barra, total de páginas, tá certo? Ops, isso, total de páginas, ok. Então, página 1 de 1, aí poderia ter página 1 de 2, de 3, de 4. Então, dessa forma, você consegue criar um visual muito bom para sua linha de balanço, muito profissional, e vai encantar os seus clientes, né? Vou sair daqui, vou voltar para o normal, vou salvar. E com isso a gente encerrou 2016. Se você for fazer em 2010, vamos ver que é a mesma coisa. Aqui eu não vou criar de novo, né? Porque você já iria criar, ou já criou, você vê que é o mesmo processo, né? Você tem a faixa de opções, eu vou usar a minha. Aqui eu vou no exibição, libero o grupamento, certo? Isso é um truque importante para poder ativar lá o botão, ó. Aí o botão objeto ficou ativo.
clico nele. Da mesma forma, vou criar o arquivo procurando no local onde eu tenho a imagem que eu quero, que estava aqui, né? BPM, inserir, ok, porque nós não vamos criar o vínculo. Inserir a imagem, vou aqui em exibição, nem grupo, né? Aqui no agrupamento, eu vou pedir de novo o agrupamento pavimento, pronto, ele criou. Tenho agora a imagem para fazer a mesma coisa. E você ainda pode tentar fazer assim, se quiser, né? Uma outra alternativa, dependendo de como é a imagem, a figura que você está trabalhando. Você pode pedir aqui, eu cliquei com o botão direito na figura, tá? E eu vou pedir para ele organizar enviando para trás. Na hora que eu peço para ele enviar para trás, você percebe que as barras estão na frente da figura. Obviamente, do jeito que está a minha figura, simplesmente em preto e branco, não é uma boa ideia. Mas você poderia ter tons de cinza, por exemplo, ou outras cores. Aí nós já combinamos que esse negócio de cores não é comigo, tá? Vocês é que vão usar a sua criatividade para isso. Faz a mesma regulagem aqui com relação ao nível do pavimento tipo, ó, tá? Vou pisar direito. Pronto. Vai lá na guia arquivo para imprimir, né? Eu vou selecionar também aqui a minha impressora Adobe, pedir para visualizar. Dizer que eu quero trabalhar com A3 no Adobe, mesmo assim ele ainda ficou grande, está muito largo, né? Então eu vou fazer o seguinte, no lugar de simplesmente aumentar o tamanho da página, eu vou aqui na configuração e dizer que eu quero, ó, eu estou em página, eu vou pedir 70% do tamanho normal, dar um OK, ver se isso é suficiente, pronto, foi o suficiente, ó, tá? Continuo com A3, fechei um pouquinho aqui o zoom, digamos assim, né? Encolhi um pouco o desenho, consigo ver tudo. Você percebe que o prédio não ficou exatamente na posição correta, isso às vezes acontece. Eu vou voltar lá para a tarefa, e aí eu vou ter que fazer um exercício de reduzir aqui o tamanho do prédio. Apesar de parecer que ele está, visualmente aqui ele está fora, né? A impressão nem sempre corresponde ao que está lá. Aproximou já um pouco mais, mas não o suficiente. Vamos trazer ainda mais para perto, tá? Vou puxar aqui também para manter uma certa proporção. Vamos agora de novo no imprimir. Pronto, já ficou, eu passei, né? Exagerei. Bem, aqui eu tenho que fazer um trabalho de ir ajustando até ficar no... Pronto, aqui bateu. Ficou num alinhamento bacana. Na verdade, eu tinha que ter subido mais o outro, né? Eu não observei, foi a parte superior. Então, aqui eu teria que ter subido mais. Consequentemente, aqui eu vou baixar um pouco mais. E aí você vai ficar fazendo esse ajuste da mesma forma que eu estou fazendo. Alex, tem sempre que fazer isso, bem, se a gente quiser alinhar para ficar mais parecido como está agora, né? E aí você pode ficar fazendo esse trabalho desse alinhamento, tá certo? Inclusive essa configuração de página aqui ficou exagerada, né? Talvez 80 resolvesse. Então, ó, página 80, ok. Eu tinha ido aqui na configuração de páginas. Melhorou um pouco mais, acho que dá para melhorar mais ainda, talvez. 90, vamos só encerrar isso aqui para ficar bem bacana. Isso. Ok, aí seria só uma regulagem da posição da figura. E aqui você na configuração tem as mesmas opções. O cabeçalho, por exemplo, aqui você pode colocar o nome, né? Linha de balanço. Marcar ela toda. Vem aqui na formatação do objeto. Escolho o tipo. Lá, isso aqui. Negrito. Aumentar o tamanho aqui um pouco. Ok. Do lado esquerdo, né? A gente pode colocar a logomarca, ó, da mesma forma, tá? Então, ok. Você tem aqui a logomarca, desculpa, você tem aqui o cabeçalho sendo montado da mesma maneira, tá? Concluiu, volta para cá, salva, não esquece de salvar. Você vai estar em condições de imprimir e entregar um excelente material. Espero que você tenha gostado. Esse curso de linha de balanço mostrou, como eu falei, coisas que poucas pessoas veem. Não existem praticamente cursos como esse no Brasil. Talvez agora, depois que a gente lançou, vai aparecer mais, porque isso realmente é muito importante. Você pode aplicar linha de balanço em vários tipos de obra e até em outras áreas, sem ser construção civil, né? Ou a parte de construção pesada, ou até indústria, tá? E estamos aí à disposição. Manda suas observações, se você tiver dúvida, manda para a gente também. Nós estamos aqui exatamente para poder tirar suas dúvidas e tentar potencializar aí suas oportunidades no mercado. Valeu, tio Alex se despede, um abraço, muito sucesso.